Boa noite a todos. Live A Bola Não Para nessa sexta-feira. Que todos vocês tenham um bom final de semana. Hoje o nosso convidado Osmar Loz, que é técnico, mas também coordenador da base do Corinthians. É o nosso convidado hoje na live A Bola Não Para. Claro que sempre trazendo o pessoal ligado ao futebol, outros assuntos, outros esportes. Aline, boa noite. Osmar Loz já entrou aqui. A gente vai começar já o nosso papo, a nossa conversa aqui na live A Bola Não Para. Osmar Loz já teve lá no estúdio do A Bola Não Para, participando do programa. Nosso convidado de hoje, nessa sexta-feira, o grande Osmar Loz, que já participou lá do A Bola Não Para. Osmar Loz, boa noite. Tudo bem, Fred? Prazer estar falando contigo aí, participando dessa tua live. Legal, prazer é meu. Você que já esteve lá no programa, no A Bola Não Para, e agora via virtual, já que é o que resta para a gente nesse momento. Exatamente, né? Temos que... Está sendo um processo de adaptação, acho que de toda a sociedade, não só nós do esporte, como de toda a sociedade, esse momento que a gente está passando. Com certeza. Osmar Loz, movimentação no futebol aí, falando de Série A, de Série B, campeonatos regionais. E você está numa nova função, né? Quando eu conversei com você o ano passado, você estava tinha saído do Guarani, né? E aí as coisas, você foi pro Vitória. Logo depois, na sequência do programa, você fechou com Vitória. Eu gravei uma semana antes, você fechou com Vitória, eu acabei colocando a entrevista, aí você ficou no Vitória, e aí as coisas caminharam. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças, né? E no futebol é tão fácil acontecer isso, né? Boa noite, pessoal da Tudo Comunicação aí. Um abraço, mais uma vez, sempre sendo gentil comigo. Mas o futebol é assim, né, Loz? As coisas mudam rápido, de uma forma muito rápida, né? Realmente, Fred, é uma pena, né, que seja assim, mas é uma cultura que se instaurou já no futebol há muito tempo, no futebol brasileiro, e a gente muitas vezes sofre esse tipo de situação, de acabar uma semana saindo de um clube e nem 10 dias depois já estando em outro, muitas vezes na outra extremidade do país, tendo que já apresentar resultados no próximo jogo. Então, são questões que a gente precisa. Eu acho que com o tempo a gente vai melhorar, eu acho que tem melhorado já, pelo menos aquilo que a gente conversa com os dirigentes e com as pessoas do futebol, a gente percebe que tem uma ideia já de melhorar, de passar a trocar menos de treinador, entendeu? De se buscar saber exatamente aquilo que se quer do treinador e o treinador saber exatamente o que o clube pode oferecer para ele. Eu acho que essa conversa franca e direta é o que falta muitas vezes nas contratações e nas demissões. E eu acho que quando começarmos a ter isso, certamente não vai mais ter esse sentimento de que você foi fritado por um clube ou que o clube se sentiu usado pelo treinador, porque as coisas só vão acontecer se vocês estiverem compactuados de uma mesma ideia, que a ideia do treinador e a ideia do clube, elas interagem e que elas funcionem para as duas partes. Até porque na relação, claro que a parte mais fraca sempre é o treinador, porque sempre sobra para ele, né? Em qualquer momento, o treinador é o elo mais fraco desta relação dirigente e treinador. Mas tem alguns momentos que o treinador, às vezes, até muda de clube para outro, porque ele sabe que uma hora vai sobrar para ele, né? Ele sabe que ele é a parte mais fraca. Então, às vezes, até o clube reclama de algumas posturas. É claro que a 99% o treinador não tem culpa. A mínima parcela, o treinador pode até usar o clube para pensar numa coisa mais um trampolim para um outro clube. Mas tem isso também, né, Loz? Assim, se tivesse uma relação mais sólida, essa até saída de treinadores para uma proposta melhor ou maior, poderia até ser revista se o profissional confiasse no seu dirigente, né? Não fosse só na emoção, algo que, infelizmente, aqui no Brasil, ainda a curto prazo, eu não vejo essa esperança. Pode ter melhorado a relação, como você citou, e você está mais próximo do que eu, óbvio. A gente só conversa com as pessoas, você tem essa relação, você tem esse contato. Mas eu acho ainda muito longe ainda daquele do ideal, que seria o treinador ter uma temporada, um trabalho completo, para se avaliar, a pensar, poxa, eu contratei o Loss porque ele trabalha desse jeito, então eu quero o trabalho dessa forma, eu sei que ele só tem isso aqui à disposição, então não posso também só cobrar do cara, ele também tem que fazer minha meia-culpa, chegar para a torcida, ó, o time é esse, calma, né? Tem essas coisas que às vezes falta um pouquinho, né, Loss? Você está coberto de razão, Fred. Eu acho que assim tudo parte desse início, sabe? Muitas vezes se contrata um treinador sem ter perguntado como ele pensa o futebol e muitas vezes o treinador também não tem a preocupação de saber o que o clube está naquele momento vivendo e o que ele pode oferecer para o treinador, né? Se busca
fazer mágicas. Muitas vezes você vai na escuridão e aí você abre as cortinas como se fosse um teatro e você tem que se virar nos 30 ali, sabe? Tem que dar o seu jeito, tem que fazer a sua parte, muitas vezes encontrando um desconhecido, né, pela frente. Eu acho que o caminho ele é esse, de buscar ter clareza, de ter frontalidade na conversa. Acho que muito daquilo que se tem de problema no caminho está em cima disso que você falou, que se vende uma expectativa para a torcida muito além daquela que se tem a real condição de alcançar. E eu sempre digo, no futebol, o maior inimigo de todos é a expectativa. Se você tem uma expectativa muito alta e o resultado ele é bom só, você vai ser frustrador para a torcida. Se você tem uma expectativa baixa e você tem um resultado médio, vai ser muito bom para a torcida. Então, tudo depende da franqueza com que é falado. É claro que a gente sabe que tem muitas outras coisas que não só as questões dentro das quatro linhas, que são gerir um clube que move fortunas, né, milhões. Então, muitas vezes, ser tão verdadeiro também não é um caminho fácil de seguir, porque você vai enfrentar muitas resistências, mas eu acho que a gente tem que melhorar. Eu acho que de uns 3 ou 4 anos para cá, a gente vê muito se falar nos eventos que tem de futebol, sejam eles da CBF ou fora da CBF, muito se falar em governança e compliance. Quando a gente conseguir, de fato, colocar isso no futebol brasileiro, dentro dos clubes, em prática, eu tenho certeza que a gente deu o passo decisivo para mudar essa cultura que a gente tem hoje de troca contínua de treinador. De chegar um clube, por exemplo, a ter 5 ou 6 treinadores dentro de uma temporada. Tem clube que tá pagando técnicos 5 treinadores para trás, né? Então tá o atual mais 5 caras. Então você imagina uma folha salarial dessa já totalmente comprometida com o salário de treinadores e também pela má gestão até, né? Porque é culpa do treinador, é má gestão, vai contratando um atrás do outro, acaba sendo pressionado pela torcida e acaba fazendo isso. Mas, Loss, pode falar. Só um parênteses, Fred, em relação a isso, que eu acho que é importante. Claro. Esse é um dos pontos determinantes também para a facilidade da troca, né? O clube manda embora sem precisar, e pode colocar um outro treinador, sem precisar resolver os problemas financeiros com o antigo treinador. Sim. Então ele vai empurrando para frente, as dívidas vão para frente, muitas vezes cai no colo de um presidente que não teve culpa nenhuma, que está lá naquele momento, dívidas de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, de 5 anos atrás. Então esse é um ponto que a CBF deveria auxiliar, não a classe dos treinadores, mas sim a compliance e a governança do futebol. Ok, você tem o direito, enquanto empregador, de trocar quantas vezes você quiser. Nós não queremos essa interferência. Mas que cumpra a sua obrigação, né? Mas que cumpra a obrigação daquilo que se prontificou a fazer com o treinador. Então, uma coisa que muitas vezes é importante esse teu espaço, que tem que ser dita, é que os treinadores não brigam para que mude menos de treinador. A gente briga para que se cumpra aquilo que foi acordado com o treinador anterior. O clube só tem direito a botar um novo treinador, como é no Campeonato Paulista. O clube só tem direito a colocar um novo treinador quando saldar seus débitos com o treinador antigo ou com a comissão técnica antiga. Então, esse é o ponto que eu acho que também influenciaria em uma menor troca de treinadores. O clube ia ter que saber, olha, eu preciso pagar tudo que eu tenho, um contrato inteiro para depois botar um novo treinador. É isso aí. E lógico, claro, eu tenho feito lives aí com técnicos, jogadores, ex-jogadores, dirigentes. E eu conversei com o Rodrigo do Coritiba, o diretor do Coritiba, né? E eu estava conversando com ele que o diretor executivo ganhou um status que, quando anunciaram a contratação do diretor executivo, é como se tivesse contratado um craque, um camisa 10, né? A torcida torce, né? E o Rodrigo recebeu a proposta para ir para o Cruzeiro, por exemplo. Então a torcida começa a torcer para um diretor ser contratado, né? O tamanho ganhou a dimensão de um diretor executivo. Você acha que cada vez mais o diretor executivo pode ser esse elo para tentar ajudar essa relação clube e treinador? E seria importante também que é uma função que está em desenvolvimento, está crescendo, que tenha mais ex-jogadores, claro, que estudem, se preparem, nessa função também, Loz, cara que já esteve atuando, ou você não vê essa necessidade de ser um ex-jogador, por exemplo, como um diretor executivo, claro, ele estudando, se preparando para a função? Eu acho que o ponto mais importante, Fred, é que seja uma pessoa preparada. Tomara que fosse ex-atletas ou pessoas já do circuito do mundo esportivo, né? Porque já conhece como funciona um pouco mais a cultura do esporte,
um jogador sabe como funciona a cultura de um clube, os campeonatos, essas influências com política dentro do futebol, seria muito bom. Eu vejo como sim, eu acho que os diretores executivos são esse elo de ligação. Acho que a tendência é cada vez mais se profissionalizar todos os departamentos de um clube de futebol, e acho que talvez o grande ponto de desequilíbrio nisso tudo seja que os clubes continuam sendo organizações sem fins lucrativos. Os clubes deveriam ter o direito de ter benefícios, tanto para seus presidentes, independente deles serem estatutários ou deles serem os donos dos clubes, porque isso geraria um conceito mais empresarial, mais corporativo dentro do clube. Ou seja, eu tenho um orçamento de 10 milhões, se no final da temporada eu olhar que os meus custos e os meus lucros em função da minha performance foram de 20 milhões, eu tive um superávit de 100%. Esse lucro deve ser distribuído para as pessoas que estiveram ali. É assim que funciona em todas as grandes empresas, em todos os segmentos. Então, esse é um ponto. O clube, muitas vezes, ele ganha, consegue angariar muitos recursos no final de uma temporada, mas ele não pode tirar proveito disso. Ele tem que reinvestir todo o valor. E muitas vezes, ao contrário, é verdadeiro. Ele entra em dívidas profundas durante uma temporada e fica assim. Fica do mesmo jeito. Então, esse é o ponto, eu acho, que dá de desequilíbrio. Quando a gente fala em estrutura profissional, a gente esquece de que o clube não é uma estrutura que possa ter lucro. E isso interfere diretamente nessa questão profissional. Tem razão. Bom, aqui já está chegando umas perguntas aqui, eu vou fazer para o Loz, enquanto a gente vai fazendo esse meio campo e fazendo os assuntos rolarem aqui, a gente pede até uma paciência pro pessoal. O Henrico, bola sub-8. A impressão, o Corinthians revela muito pouco, tendo em vista o tamanho do clube. E ainda ele pergunta, qual a característica, lógico, que procura na montagem de elenco? A impressão que tem é que seja a força física. Primeiro a gente vai da base, e a gente vai falar um pouquinho já do trabalho do Loz como coordenador da base do Corinthians, mas a impressão, às vezes, ou é ao contrário, né, lógico, eu vou falar como jornalista, né, como repórter. Nós não temos acesso à base porque a gente fica focado no profissional, né? Então, a gente não acompanha a base, a gente acompanha a Copa São Paulo. É coisa sincera, Copa São Paulo e no segundo semestre outra competição de base. O resto a gente não acompanha. A gente ouve, conselheiro que às vezes fala, outro que fala. Não adianta falar, não, só assistir, até porque não transmite, né? As TVs do clube estão transmitindo agora um pouco mais, mas transmissão, pouco. Tá tendo sub-23, tem alguns torneios de sub-20, mas se a gente olhar a base desde o sub-13, vai colocar assim, até chegar ao sub-20, tem quantas competições que tem e quantos meninos começam a aparecer e já serem observados por olheiros, clubes estrangeiros, já na idade lá para trás, né? Não é com 20 anos que vão observar esse atleta. É isso mesmo, assim, até se revela, mas a gente traz pouco ao público o que acontece, Ló? Opa, saiu. Ló, saiu? Caiu a internet. Vamos esperar ele retornar aqui. Estava fazendo a pergunta e aí acabou caindo. Vamos esperar o Loz voltar aqui para conversar com a gente. Na nossa live A Bola Não Para. Osmar Loz, que é coordenador da base do Corinthians, é o nosso convidado. Vou esperar aqui. Voltou o Loz, está tudo certo. Vamos aqui. Continuar. Vamos ver se ele ouviu a pergunta por inteiro. Senão a gente refaz a pergunta para o Osmar Loz, que é o nosso convidado hoje na live A Bola Não Para. Loz, você conseguiu ouvir a pergunta? Acabou caindo? Não, eu consegui sim, Fred. Quando eu ia começar a responder é que acabou caindo fora. Mas o que eu ia dizer era o seguinte. Eu acho que a pergunta que foi feita e a tua consideração em cima dela, ela é muito real. O Corinthians, não é que o Corinthians não forme muito jogador. O Corinthians, talvez, ele revele pouco no sentido de aproveitar. A gente precisa melhorar. A gente tem consciência, enquanto clube, que a gente precisa melhorar o nível de aproveitamento dos atletas formados no clube. Agora, também é importante o torcedor de todos os clubes, eu não estou falando exclusivamente do Corinthians nesse momento, de todos os clubes, entender que muitas vezes um atleta formado na base, ele faz parte do elenco, ele não é o craque do time, como a gente tem vários aí em vários clubes. Mas ele se faz de fundamental importância dentro da montagem do elenco, porque ele custa muito menos do que uma contratação para fazer base de treino, para dar suporte, e para daqui um pouco, um ano e meio, se tornar um jogador realmente importante dentro daquele elenco do time principal.
a gente pode pegar, não foi formado no Corinthians, mas para validar esse meu exemplo, a gente Sim. pode usar o Rodriguinho. O Rodriguinho foi contratado do América Mineiro, saiu para alguns empréstimos, não conseguiu se firmar no primeiro momento, no segundo momento retornou do empréstimo, ficou no primeiro momento de 2015 como um reserva que atuou bem, e no ano de 2016 e 2017 ele se tornou protagonista do time. Então, muitas vezes esse jogador ele é promovido, ele está no elenco principal, ele faz parte do grupo de atletas, mas ele não tem a minutagem que um cara que é titular tem. E Sim. aí a gente precisa ter o entendimento, o torcedor precisa entender que o que a gente tem como meta enquanto formação dentro do clube. A gente gostaria que ao longo de daqui a 3 ou 4 anos a gente tivesse uma representatividade de 40% do elenco formado dentro da base do Corinthians. Isso seria um imenso de um resultado de trabalho de formação, porque certamente a gente encontraria no meio desses 40% muitos jogadores que se tornariam referências do time e outros tantos minimizariam os custos que o clube teria para contratações para fazer jogadores de plantel, aquele jogador de elenco. Sim. Ele não é o contratado para ser o titular. Então esse é o ponto de aproveitamento que eu acho que a gente precisa melhorar, entendeu? São questões como essa que eu acho que tem que ser levado em consideração e a gente tem trabalhado para melhorar isso. Já tirei o mala que escreveu aí, já foi embora, viu, Loss? Fica tranquilo aí que já tirei, já citei. Mas isso acontece, mas o que o cara tem, eu fico, sabe, eu acho que muito não tem o que fazer mesmo. Mas a quarentena faz isso. Ô, Loss, agora já falando assim, quando veio o convite para você voltar ao Corinthians para a base, você pensou muito, não pensou, você falar, até como gestão da sua carreira, né? A gente fala tanto que os clubes têm que ter a gestão, a gente tem que ter a nossa própria gestão, né? Como que você avaliou? Como que você pensou? Poxa, será que eu vou, não vou, sigo como técnico? Tem isso do mercado de bater e voltar, infelizmente é assim, né? Mas como que você pensou tudo isso? Como que você recebeu logo esse convite? Então, Fred, não foi uma decisão tomada rápida, não. Foi uma decisão muito bem pensada. Eu tenho um relacionamento bom com dirigentes da base, com dirigentes do profissional, com funcionários do departamento profissional, com funcionários do departamento de base. E eu assistia muitos jogos, né? Afinal de contas, aquele treinador que não está exercendo a sua função em algum clube, ele acaba indo em vários estádios. Eu vou no estádio do Nacional, eu vou no estádio do Corinthians, no Parque São Jorge, eu vou na Arena, eu vou no Morumbi assistir jogos. Eu procuro estar envolvido dentro dessa arte. E todas as vezes que eu ia, a gente sempre tinha uma conversa de daqui a um pouco retornar, sabe? De concluir um trabalho que já vinha sendo feito. E eu vinha sendo relutante. Quando veio esse convite especificamente com a saída do Fernando Seabra, que foi para o Atlético Paranaense, para assumir a coordenação técnica, eu pedi alguns dias para pensar, e foram em torno de 10 dias que eu fiquei decidindo isso e pensando qual era a repercussão que isso causaria para mim e para o mundo do futebol. Só te cortando um pouquinho, Loss, tem o pensamento assim, eu vou dar um passo para trás? Que o mercado poderia ver isso como se tivesse dado um passo para trás? Você pensou nisso também? Não que eu pensei em como o mundo do futebol veria isso, entendeu? E não independente se é para trás ou para frente. Tá. Poderia alguns encarar como um passo para trás, outros encarariam como retornar a um grande clube. Então, o que me baseou para tomar a decisão de aceitar esse convite? Primeiro, as amizades. O treinador do Sub-20 é um amigo pessoal, o treinador do Sub-17, Gustavo, eu já conheço. Treinador das categorias menores, conheço. Todas as pessoas que estão envolvidas ali dentro do processo de formação são pessoas que eu já conhecia ou que eu já trabalhei junto. Os dirigentes, pessoas que eu confio e que confiam em mim. E eu pensei no seguinte, eu enquanto treinador, nos meus 20 e tantos anos de carreira, eu sempre tive coordenadores técnicos que eram muito mais preparados para a função administrativa do que para a função técnica, para poder sentar e debater como melhorar o processo, como melhorar a equipe, como melhorar o jogador, como melhorar as etapas do processo de formação, como discutir num momento de um jogo importante se eu escolho tal estratégia ou tal estratégia. E eu me sinto capacitado e com know-how para poder dar esse suporte, para poder ser esse pilar de apoio desse debate, dessa conversa com todo o departamento de base. Porque
por mais que eu tenha me formado de treinador, eu sou formado em educação física, eu sou um cara que estuda fisiologia, que estuda preparação física, que estuda gestão de pessoas, então eu me sinto preparado para fazer esse processo de gestão. Mas eu queria que fosse feito um processo de gestão muito mais ligado às áreas das 4 linhas do que aos papéis. Para isso, a gente tem dentro do clube ainda outros profissionais que fazem a parte administrativa funcionar. Sim. Então, o meu foco ele vai ser realmente estar ligado diretamente e ser um suporte, um apoio de colocar questionamentos, de fazer com que as pessoas e os jogadores olhem por outros pontos de vista, melhorando o aproveitamento daquilo que é ofertado ao atleta. E, consequentemente, tentando facilitar o processo da transição entre o departamento de base e o departamento profissional, porque tenho relacionamento com essas pessoas. Então, eu vi com bons olhos. Eu não via como uma função administrativa que eu estivesse saindo das relações de como preparar um treino, ou como preparar uma semana de treino, ou como preparar uma temporada. E sim, isso eu encaro como, se no futuro eu decidir retornar à beira do campo como treinador, isso vai me aumentar as ferramentas de suporte, de capacidade, porque eu já percebi em muito pouco tempo, em alguns dias de trabalho eu percebi, o tempo que o treinador precisa das respostas é muito mais rápido do que o clube muitas vezes pode ofertar. Sim. E eu, enquanto treinador, muitas vezes entrei em muitos debates e tive muitos problemas porque eu queria rápido, mas a demanda administrativa ou muitas vezes econômica, ela requer outro ritmo. E a gente tem que aprender isso. E eu já aprendi em 15 dias que hoje, se eu voltar a ser treinador, eu entendo muito mais esse processo do clube, de poder ser um pouquinho mais paciencioso, mais complacente, com daqui a pouco eu não posso ser o jogador A, mas pode ser o jogador B. Sim. Entendeu? Então, isso só, para mim, eu encaro como só aumentando as minhas ferramentas como profissional do futebol. Legal. E Loz, até nesse aspecto, se fosse, por exemplo, uma coordenação no profissional oferecida a você, você acha que poderia ter, assim, o treinador ficaria, puxa, esse cara é técnico, tá aí coordenando e tal, porque a gente sente, né, tem essa preocupação no meio, né, e você sendo da base, isso é uma coisa que você já não teria, pô, isso eu sei que eu não vou ter. Qualquer desconfiança de qualquer treinador, pô, esse cara tá querendo meu lugar e por isso que ele tá aqui na coordenação. Porque a gente já viu com outros exemplos no profissional, pessoas que eram técnicos vão para a função de chefia, e aí depois, não, mas eu não quero tal, e aí cai o treinador que assume o cara que estava lá. Então, assim, nesse ponto você... Sim, Fred, eu acho que você tocou num ponto muito importante e eu deixei muito claro quando eu recebi o convite, que o convite era para ser coordenador técnico. Que mesmo que saísse Coelho, Gustavo ou qualquer treinador, ou o Leivinha do Sub-23 saísse, eu não assumiria como treinador nessa temporada dentro do Corinthians. Jamais. Isso foi uma coisa porque eu não queria justamente ser uma sombra perante todos os profissionais que estavam no clube. E no primeiro dia, no dia da minha apresentação, eu fui categórico quando me apresentei a todos os profissionais do clube, de que eu jamais, naquela temporada, nessa temporada vigente de 2020, né, até terminar o meu trabalho de coordenação, que é o ciclo da Copa São Paulo de 2021, eu jamais assumiria como treinador dentro do Corinthians nas categorias de base. Acho que poderia causar isso, sim, se fosse um coordenador técnico do profissional, mas, de novo, vem aquilo que nós falamos lá no início. Se a gente tem uma conversa frontal, se você já se posiciona na primeira entrevista de que você não assume, você resolveu o problema. Porque aí, se você assume, é uma falta de caráter, no meu modo de ver. Tanto sua, ou muitas vezes da direção, de te obrigar a fazer uma coisa que você tinha se prontificado enquanto pessoa de não assumir. Porque então, a palavra depois está assumida, né? É uma questão de escolha. Eu acho que poderia causar se, tipo assim, a direção bota um coordenador técnico sem conversar com o treinador. Por mais que eu acho que seja uma prerrogativa do clube escolher os funcionários, não do treinador. Mas é muito mais fácil para que não haja uma fadiga de metais no início da relação, que você coloque as pessoas para conversar e que você deixe claro, olha, ele vai ser coordenador técnico, ele vai te auxiliar na relação com os atletas, a gerir o ambiente, para você não se desgastar com coisas que não são as de fora das 4 linhas. É tudo que eu digo. Assim, no futebol, muitas vezes se fala muito, mas não se fala frontalmente. E esse é o ponto que eu acho que a gente precisa melhorar. Com certeza, e eu concordo com você. Bom, aqui algumas mensagens. O Eduardo Borni, que é
da arbitragem da Federação Paulista de Futebol de Salão e apitou vários jogos de futsal. Sempre encontrei bastante o Eduardo na Copa Jovem Pan de futsal. Esse trabalho em conjunto de futsal que a maioria dos clubes estão fazendo também é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho. Tá tendo essa integração com o futsal, já que antes a gente tinha, né, a várzea, os campos nas ruas, e o futsal que está meio que colhendo fazendo esse papel do que se tinha antes do futebol de rua, Loss. Sim, a gente sabe talvez aí toda a nossa última geração de atletas é oriunda em algum momento do princípio da carreira jogador de ter jogado futsal, seja num clube pequeno, seja num clube um pouco maior, né? A gente tem sim uma relação muito próxima, a gente tem um futsal no clube muito forte, desde as categorias de base, e muito antes da minha chegada, já o clube adotou uma que foi P12, que é o Carlinhos hoje, por exemplo, e sim, também é treinador do futsal. Então ele faz a ponte, ninguém melhor do que ele, para poder interagir carga de trabalho, relação de progressão do futsal para o futebol de campo. Então a gente está muito, muito preparado para essas questões, sabe, Fred? De poder usar o futsal em prol de um menino se desenvolver para o futebol de campo e também dando a liberdade para que o menino possa optar por permanecer só no futsal. A gente não quer que o menino faça algo contrariado. Se ele prefere jogar o futsal e ele se sente mais à vontade, que ele jogue o futsal, cara. Eu estou vendo aqui uma galera de jogadores aí que tem entrado aí, Maicon, eu vi o Wagner Libano, que está jogando no Cascavel, vi o Lucas Marques, que está jogando no Santa Clara, em Portugal. Pô, bacana, cara. Legal. Eu vou aproveitar aqui, tem mais gente mandando perguntas aqui. Tinha uma pergunta que eu li para você e a gente acabou não respondendo, Loss. Sobre a formação, Ezequias Souza, sobre a formação, sempre achei os times de Loss muito físico e força. É uma filosofia de trabalho. Você pensa nisso, Loss, ou não? É que calhou de você ter um time nessa parte física. A gente sabe que hoje a parte física, a parte de força, é fundamental no futebol, né? Mas não é só isso, né? Mas, Fred, eu acho que talvez a palavra que ele usou, na minha interpretação, não seja... Ela me gera discordância dele, infelizmente. Tá? Porque, assim, se você pega... Eu vou pegar exemplo de dois times que foram vencedores da Copa São Paulo, que talvez fiquem mais em evidência para nós poder usar. Sim. No time de campeão de 2015, nós tínhamos Gabriel Vasconcelos, no centroavante, leve pra caramba. Nós tínhamos Matheus Cassini, extremamente leve. Nós tínhamos Léo Príncipe, lateral leve. Nós tínhamos, acho que o Arana, não me lembro se o Arana participou dessa, acho que o Arana participou, um lateral que também não é um lateral de força. Então, assim, não consigo pegar. Talvez ele queira dizer que os meus times eram times mais agressivos, que atacavam mais rápidos, que usavam a transição muito a favor. Isso eu concordo com ele. Normalmente, a minha filosofia de jogo ela é baseada no que eu estudo do futebol. O futebol mostra que em 80% mais ou menos dos gols que ocorrem no futebol, um pouco menos, 70%, acontecem em 15 segundos após você recuperar a bola. Então eu não posso ir contra o que o futebol me apresenta. Então eu sempre tentei customizar, moldar minhas equipes, seguindo a linha do que o futebol mundial mostra como mais aplicável. Sim. Então talvez aí quando ele diga força e físicos, talvez ele esteja querendo falar isso. Eu não sei se ele puder completar transição, e confirmar. Um time mais agressivo. Sim. Mas não fisicamente. Eu nunca escolhi meus jogadores pela estatura ou pela força. E se a gente pegar o time campeão da Copa São Paulo de 2017, nós tínhamos Pedrinho, Marquinhos, que está no esporte hoje, Carlinhos, que era alto, mas era um magrelinho. Aliás, Loss, cadê Carlinhos? O que aconteceu com ele? O Carlinhos, eu acho que ele está no Novo Horizontino, se não me falha a memória. O ano passado ele esteve no Vila Nova, não conseguiu performar. Nossa, né? Esse foi... Porque ele surgiu, ele parecia o Jô, né, fisicamente, né, mas depois... É incrível, né? Você vê como que é interessante, né, em relação a essa da base, né? Às vezes o cara, na Copa São Paulo, foi lá, apareceu e depois, quando se torna profissional, quando sobe esse degrauzinho, que parece que é pouco, mas é um degrau importantíssimo que é se tornar jogador profissional. Realmente não é fácil. O Guedes Júnior aqui, ó, excelente pensar assim, Osmar. Precisa entender da grande área, porém entender de futebol. Quem mais aqui? O Juliano Valim, grande professor Osmar, grande abraço. A Flornize.
Acho que o Osmar fará um ótimo trabalho no Corinthians, mas ainda espero vê-lo como técnico ou no Corinthians ou em outro clube. Até sobre isso, né, Loz? Assim, você tem contrato até a Copa São Paulo do ano que vem, é isso? Ou não? Esse é só um ciclo de trabalho que você quer até a Copa São Paulo? Não, a gente acordou um contrato até, eu acho que até abril, eu não tenho certeza absoluta, porque é de um ano, um contrato de um ano dentro do clube, mas eu sou funcionário regular. Na realidade, o contrato PJ é de um ano, mas o funcionário, eu sou funcionário normal, CLT, como qualquer outro funcionário do clube. E você já conseguiu pôr a mão na massa, ou você, logo quando você foi anunciado, começou depois já todos os problemas? Assim, já conseguiu colocar a mão na massa, assim, ou como que tá, Loz? Fred, a gente conseguiu, a gente teve 12 dias de trabalho presencial, né? E nesses 12 dias eu consegui fazer todo o processo de sondagem, né? Tive reuniões com todos os departamentos que tem dentro da base do clube, com todas as categorias, desde o sub-10 até o sub-23, né? Apresentando um documento orientador que a gente vai colocar em prática, ou melhor, ele já está em prática, mas a gente vai fortalecer esse documento orientador durante essa temporada. Essa era a ideia, né? De dar uma característica daquilo que a gente quer para os jogadores formados dentro da base do Corinthians. E a segunda etapa, quando a gente iria iniciar a implantação das pequenas mudanças, né, dos ajustes, aí a gente acabou tendo essa parada. Num primeiro momento a gente teve um descanso remunerado, depois entramos em férias, e após as férias nós retornamos com atividades online. Então a gente está tendo diariamente, para todas as categorias maiores, do sub-23 até o sub-15, até o sub-13, atividades diárias, sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem cognitiva. Porque o que a gente está apresentando? A gente não tem condições de ir para um treinamento num espaço aberto hoje com todos os atletas, nem de forma individual. Então a gente não pode dar um treino de corrida de longa distância, porque nem todos têm não tem espaço, um terreno à sua disposição para correr essa longa distância. Então a gente tem que trabalhar com as possibilidades que todos os atletas possam fazer aquele treino. Então a gente programa treinamentos, o departamento de fisiologia e parte física programa treinamentos de ordem física num espaço de 4x4, de 3x3, porque tem que se adaptar. Muitos desses atletas estão em apartamentos. E por outro lado, os analistas de desempenho, os treinadores e os auxiliares técnicos têm apresentado modelos de jogo, modelos de ações que querem que os atletas tenham o conhecimento. A gente espera que com o entendimento e o conhecimento do atleta de forma conceitual dos tópicos, quando a gente voltar para o campo, o jogador não vai só praticar o jogo, ele vai interpretar o jogo. E, consequentemente, interpretando o jogo, ele vai tomar melhores decisões, e tomando melhores decisões, certamente ele vai ser melhor para ele e melhor para o time. Com certeza. O Ezequias até está falando aqui, ó, da sua resposta, Loz, ó, que ele fez a pergunta para você. Ó. Show de bola, resposta excelente. Não via pela ótica que você respondeu, mas entendi o seu ponto de vista. Então deu para esclarecer, legal, né, Loz? Legal, né? Legal, Esse é o ponto. Eu acho que quando a gente tem a oportunidade do debate, tudo se esclarece. Sim, quando a gente mais é verdadeiro, fácil. Entendeu? Isso aí. Ô Loz, ó, o Henrico colocou aqui, qual a característica, Loz, que você procura na montagem de um elenco? Que você busca aí na montagem do elenco do Corinthians? Não, digo uma equipe que você vai trabalhar, o que você pensa assim? Eu poderia separar essa resposta em dois tópicos, né? Tá. Se eu estou trabalhando em categorias de base ou se eu estou trabalhando em equipe principal. Se eu estou trabalhando em categoria de base, eu vou buscar sempre a excelência técnica como referência. Eu sei que uma montagem de elenco, ela necessita efetivamente de que muitas vezes você tenha um ou dois pilares que você sabe que ele não vai atingir a progressão para o departamento profissional, mas ele sustenta o crescimento de outros tantos dentro do time. Então, a primeira coisa que eu acho que todo treinador de base deve buscar quando ele vai buscar formar um elenco de base é referência técnica. O atleta, nós precisamos resgatar aquilo que foi e que nos tornou o país do futebol, que é excelência técnica. O brasileiro, atleta do Brasil, ele era referência no mundo do futebol pela excelência técnica. Ele era diferente, né? Ele era diferente, sabe? Então, nós precisamos buscar esse resgate, isso é um dos pilares do processo do nosso documento orientador, é resgatar o futebol brasileiro de referência técnica, de excelência técnica. Então, esse é o primeiro ponto. No futebol profissional, você tem muito mais
áreas para poder avaliar. Você precisa avaliar a condição de contratação, você precisa avaliar, na realidade, uma montagem para criar sinergia entre, por exemplo, o lateral e o zagueiro, entre o lateral e o extrema. Então, muitas vezes eu tenho um lateral, como falou Ezequias, né? É isso, Ezequias. Um lateral de mais força que vai muito para frente, eu preciso de um extrema que flutue para o meio. Então, Sim. a montagem desse elenco, ela vai de acordo com a cultura do clube que você está, vai de acordo com a filosofia de jogo que você acha que você tem já alguns jogadores no elenco para implantar, e você vai customizando, você vai moldando essa forma de jogar de acordo com as características de cada jogador. Por isso que eu acho que o treinador no Brasil ele não pode ter um modelo de jogo exclusivo ou um modelo de jogo único. Ele precisa sempre interpretar aquilo que ele tem no elenco e aquilo que ele pode contratar. Só aproveitando, o Sub-23 vai continuar ou com essa crise ainda tem uma... Porque ficou meio no ar se o Sub-23 continuaria ou não. O que você tem de posição a respeito do Sub-23? Não, nós não temos nenhuma conversa que tenha passado por nós da área técnica de uma possível extinguir a equipe Sub-23. Nenhuma conversa que tenha passado pela área técnica. Se houve esse tipo de conversa, ela ficou na esfera ainda diretiva. Administrativa. Tá. Ainda sobre essa parte da base. Sem competições por enquanto, sem previsão de volta. Como que está esse momento? Corremos o risco da base não ter competições mesmo, Loss, como se muito falou, por parte até da Federação Paulista de Futebol, olha, a base não saberemos se teremos competições em 2020. Poderemos ter um ano, entre aspas, perdido em relação a competições para a categoria de base, Loss? Olha, Fred, na realidade eu acho que o grau de risco ele é progressivo. Muito mais risco para as categorias de 10, 12, 13 anos e o risco vai diminuindo conforme a idade vai subindo. Velho. Porque você imagina a responsabilidade de um clube e de uma federação ou de uma confederação de promover uma competição com meninos menores de 14 anos, por exemplo. Sim. Ou menores de 18 anos. É muito sério, é muito grave isso. Vejamos o que aconteceu, infelizmente, no Ninho do Urubu com os meninos do Flamengo. Eram meninos todos menores de 16 anos de idade, a responsabilidade que o clube tinha sobre isso. Então, eu acho que, eu não vou ser aqui demagogo em dizer que não, que nós vamos ter competições, eu acho que pode acontecer, vai depender tudo de como anda o progresso desse momento que a gente está vivendo de pandemia. Agora, o que a gente tem de conversa com a Federação Paulista e com a Confederação Brasileira é de que o calendário está mantido. Ele vai sendo avaliado à medida que a gente vai passando o tempo. A gente não tem problema de data. O que a gente pode ter no futuro, para muitas equipes, é um problema financeiro, pelo momento que a gente se encontra de recessão financeira, não só no futebol, mas na sociedade de um modo geral. Então, isso pode interferir, pode fazer com que a gente tenha que alterar as fórmulas das competições. Talvez aquele campeonato, por exemplo, do Sub-20, o Campeonato Brasileiro, que a gente tinha feito um grande passo nessa temporada, que seria um campeonato de 19 rodadas, ou seja, meio turno do principal, talvez a gente tenha que remodelar para adequar dentro das datas e adequar dentro de uma demanda financeira. Mas eu ainda sou muito esperançoso de que a gente vai ter o calendário nessa temporada para todas as categorias. É nisso que eu tenho tentado fazer as coisas acontecerem. E falar que não vai comprometer, não o trabalho, mas comprometer a temporada, isso já é definitivo, né, Loz? A gente não pode falar ao contrário, não, olha, vamos ainda aproveitar o momento e tal, porque se passou muito tempo, né? Já são aí mais 100 dias sem jogos. Nós nunca tivemos algo assim, né, Fred? Agora, acho que a demanda ela é muito pior para o processo de formação do que para o processo da equipe principal. Porque a equipe principal hoje a gente já tem referência. Campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato português, campeonato espanhol, que voltaram, principalmente o alemão, que já teve 7 ou 8 rodadas, a gente percebeu, por muitos estudos que já foram feitos, inclusive nós dentro do Corinthians tivemos um profissional que fez um estudo muito criterioso, mostrou que o jogo não mudou em nada. As últimas 5 rodadas antes da parada por causa da pandemia e as 5 seguintes pós-pandemia, quando você cruza os dados, você vê que é o mesmo jogo. É o mesmo. O mesmo número de passes, o mesmo número de faltas, o mesmo número de recuperações de bola. Então, a parte física não influenciou, esse tempo parado não influenciou no jogo em si. E nem a técnica. E nem a técnica. Isso é o mais importante da gente ressaltar. O que a gente percebeu?
É claro que as medidas de aumento do número de substituições Contusões. ajudaram muito na parte física. E contusões também no início, né? Foram 8 só na primeira rodada do alemão, né? Então, Fred, isso é uma coisa que nós discutimos internamente, nós buscamos dados, porque muitas vezes se divulga e não é isso. O cara foi substituído, não sabe por quê, mas disse que foi lesão, não. Então, quer dizer, o treinador perdeu a prerrogativa de mudar no time no intervalo? Tá, entendi. Então, a gente foi atrás de informações realmente bacana. Da Liga Alemã. Da Bundesliga. Da Bundesliga, e não foi exatamente isso que foi divulgado aqui no Brasil. Teve lesões? Teve. Como teria em qualquer início de temporada ou no decorrer de uma temporada. O que precisou é que essa vantagem de poder substituir 5, ela auxilia muito nesse processo. E mostra também se o treinador é bom, né? Porque às vezes tem bastante oferta para poder trocar, né? E mais um detalhe só, sobre essa questão das lesões. Sim. Foi dada essas lesões como lesões de questões de cunho físico. E, na realidade, muitas lesões eram lesões de trauma. Tá. Torção de joelho, torção de tornozelo. Isso seria em qualquer momento. Exato. Legal, bacana, boa informação. Obrigado, Loss. Ó, a Flornice voltou a escrever aqui, ó. A base irá voltar junto com o profissional. Isso não, né, Loss? Não tem, né? Por enquanto tá liberado só a Série A1 principal do Paulista para 1º de julho, né? Na realidade, os clubes de São Paulo já retornaram, né? Os grandes, pelo menos todos, já retornaram aos treinamentos, né? Dentro do centro de treinamento. O que a gente tem usado? É natural, o clube vai ver quais são os processos, né? Ali, os protocolos, como é que eles funcionaram, e aí, a partir do momento que tem essas respostas já bem claras, aí nós vamos implantar para as categorias de novo. E aí, em forma de escada. Começa de cima para baixo. Maguinha, como que a gente vai ajudar você a ser jogador, Guinha? Não sou empresário, Loss também não. Tem que mostrar bola, não tem jeito. Aí não tem como a gente poder te ajudar. Ô, Loss, deixa eu aproveitar. Ô, Loss, é claro que seria tema para simpósio, mas é uma coisa que eu estou sentindo muito, como, volto a falar, como jornalista, repórter que está dentro do campo e acompanha treinos, e conversando com os profissionais da bola. Com a Lei Pelé, o jovem, quando já chega e começa a ganhar um destaque, já tem que se fazer um contrato com ele, se vincular o jogador de alguma forma, às vezes fazer contratos longos. Aí ele chega no profissional, né, o atleta, né, 2 parâmetros, o atleta não estoura, e aí o clube tem um pepino, entre aspas, e aí começa a ele girar para rodar, para tentar dividir salário e tal, ou seja, despesa total para o clube. Outra, o jogador desde a base já, hotel bom, comida boa, tudo do bom e melhor, estrutura. Falam que o jogador está perdendo a fome, que está acontecendo isso, que o jogador brasileiro hoje tem tudo de bom, que ele, ao invés de ele fazer isso como um lado positivo, ele está se acomodando, falando, pô, já só tenho 13 anos, sou demais, sou sensacional, e o cara perde a fome. Então, quando chega no momento que ele começa a parecer profissional, tem a queda, porque ele já atingiu, para ele não tem mais a vontade de ser mais do que ele já é, por exemplo. Como que você vê esse lado? Eu sei que seria a tese de simpósio, mas quando a gente está tentando identificar os problemas que a gente está acontecendo na base, na revelação, por que o atleta vai embora logo e lá fora ainda precisa fazer um trabalho com ele, porque ele sai muito cedo daqui, então tem que fazer um trabalho físico, técnico, às vezes ele fica rodando. O que você pode falar um pouquinho de tudo isso, que eu sei que é uma tese de simpósio, mas é algo que está cada vez mais crescente, essa avaliação a respeito dos jovens aqui no Brasil? Não, Fred, eu acho assim, pegando o primeiro ponto, a questão dos contratos, é uma coisa que o clube tem que saber, é cálculo de risco e benefício. Não tem outra forma de saber, é avaliar constantemente a progressão desse atleta e respeitar essa progressão, porque muitas vezes o atleta ele tem um rendimento alto durante 3, 4 anos seguidos na base e quando chega no profissional as pessoas simplesmente esquecem essa história. É claro que a gente sabe que ele precisa se afirmar lá em cima e carimbar o seu papel. Mas tem que respeitar essa história e esperar um tempo. Não é num jogo. Muitas vezes a gente vê, tanto por parte da torcida quanto por parte do clube, muitas vezes um jogador ele é promovido, ele vai para a sua primeira partida, ele comete um erro e o clube simplesmente faz assim, deleta, vira um péssimo jogador de uma hora para outra e se esquece de olhar o histórico dele, que ele tem 4 anos sendo nota 8, nota 9 o tempo inteiro em todos os níveis de competição.
Então esse é o primeiro ponto. E aí tem que se avaliar isso. Hoje, os clubes não precisam imediatamente fazer um contrato profissional. Os clubes têm hoje o contrato de formação. Sim. Que ele é muito menos oneroso ao clube e ele dá uma certa segurança. É claro que não são multas milionárias, como nos contratos profissionais, que o clube pode colocar, mas são multas vantajosas, que se um clube viesse para tomar esse jogador, primeiro, internamente no mercado nacional ninguém poderia tomar. Teria que pagar uma multa pesada. Para o mercado nacional, uma multa cara. E para o mercado internacional também não é barato. Então, tipo assim, o clube pode ter um pouquinho mais de cautela na hora de fazer o contrato profissional. Ele pode ir levando esse contrato de formação um tempo mais longo, pode ser feito até os 18 anos, se não me falha a memória. Mas ainda existe esse receio ainda, né, Loz? A gente observa alguns clubes e fica com medo. Poxa, tá chegando oferta, não sei de onde, vamos segurar logo, vamos amarrar ele aqui, a gente não perder, porque ele tá dando certo, tá jogando, né? Tem isso, né, Loz? Existe, porque esse contrato de formação, Fred, eu juro, eu vou falar aqui sem ter certeza absoluta, mas você tem um salário aí de 1.500 e se vier um clube para tomar ele no mercado nacional, me parece que é 100 vezes o salário. E se for no mercado internacional, parece que é 1.000 vezes o salário, ou 200 vezes. Eu precisaria revisar. É que eu acho que o tempo de contrato você não consegue amarrar o tempo como se fosse na Lei Pelé, que você consegue fazer até 5 anos de contrato, né? Então acho que essa é a diferença em relação ao menino da base. O de formação você consegue fazer de 3. Então, assim, mas é uma forma, você vai levando de formação, você pode. Agora, você já chancelou que aquele menino realmente pode ter mais chance de estourar, faz o contrato profissional com aquele. Em relação à questão dessas qualidades de ambiente, de melhora comparado com o passado, quando a gente fala do terrão, por exemplo, falando de Corinthians, a gente precisa entender duas coisas muito claras. A primeira, não significa que um atleta treinar na terra, na areia ou num campo esburacado vai fazer dele melhor atleta no futuro. Certo. Não significa que ele treinar com uma bola ruim, uma bola oval ou uma bola velha vai fazer dele sofrer mais e se tornar melhor atleta no futuro. E essa separação a gente precisa mostrar e deixar muito claro. Quanto mais qualidade de campo, quanto mais qualidade de material, quanto melhor o ambiente que ele vive dentro do clube, no sentido de vestiário, de profissionais, maior a chance dele se tornar um atleta profissional em alto nível. Agora, precisa sim, porque, veja bem, imagina só esse menino de 14, 15 anos, que tem 4 irmãos, o pai e a mãe morando numa casa de 2 peças, e que efetivamente o pai sustentou eles 6 com 1.500. Ele com 14 anos, 15 anos passa a ter um salário de 1.500, muitas vezes de ajuda de custo, ele se sente o dono do mundo. Porque qual é a referência dele? É o pai. O pai com 1.500 alimentou sustentava todo mundo. E cresceu e sustentava todo mundo. Imagina ele com 1.500, com 14, com 15. Então, se gera essa acomodação. Acho que os clubes devem ter um cuidado, devem ter um trabalho de espectro social e psicológico muito forte dentro das instituições para poder auxiliar, porque o momento que eu sempre digo para todos os jogadores é o seguinte: você está neste momento, você não é esse momento. Se você é o reflexo daquilo que você faz diariamente. Sim. Então, se você está bem, cuidado, porque se você não continuar fazendo as coisas para permanecer bem, você não vai ficar bem o resto do tempo. Sim. E a mesma coisa serve para o negativo. Se você está mal, revise os seus processos, revise os seus métodos para encontrar o porquê que você está mal. Porque você não é mal, você está mal. A gente tem o costume no futebol de chancelar sendo definitivo. Ele é... Não. A gente precisa mudar essa palavra para ele está. Nós, enquanto formadores, nós, enquanto profissionais que trabalhamos com o sonho de crianças, de jovens, nós precisamos sempre ser um pilar sólido, franco, verdadeiro, mas sempre mostrando que aquilo que ele está passando é momentâneo. Tudo passa no futuro. Seja para o bem, seja para o mal. Depende de como você encara cada situação. E até tem outro lado onde a família coloca um peso muito grande no menino, né, Loz? Porque ele pode ser a solução de todos os problemas daqueles que estão em volta dele e da família inteira, inclusive, né? O futebol tem essa magia das pessoas acharem que é muito fácil. E a gente sabe que, a gente vem falando aqui, não chega a 2% dos jogadores ricos, que ganham bem no futebol brasileiro, né?
A dificuldade está muito grande aí para todos. Então, isso também tem esse peso para o garoto, né, Loss? Não tem dúvida, Fred. O garoto acaba sendo para a família, né, para os pais, uma mega cena, cara. Sim. Então, muitas vezes você vê famílias aceitando que o menino deixe a escola de lado para poder se dedicar ao futebol, e a gente não compactua com isso, bem pelo contrário. Eu acho que a CBF, a Federação Paulista e os clubes têm feito um esforço muito grande, porque a gente sabe que no final da conta nós vamos ter um aproveitamento de 30%, 40% num nível top. Top. Os outros 70%, 80% vão ser jogadores de futebol? Vão. Mas vão estar naquela parcela que vai ganhar 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, e durante um período de 14 anos. E depois ele vai fazer o quê? Então a gente sempre mostra que a carreira... Deixa de estudar, né, Lógico, que o futebol acaba impedindo, às vezes, até dá, mas o garoto, às vezes, normalmente, porque a gente sabe como é o grupo, né, Lógico? Vai muito do grupo, né? Às vezes um não estuda, ou não estuda direito, tem tudo isso, a gente sabe disso. E aí ele deixa esse lado do estudo para se dedicar por 14, 15 anos, aí não sabe o que vai fazer, não tem um estudo, não tem uma preparação, e aí, como vai ser para o mercado de trabalho sem experiência nenhuma, fora o futebol, né, Lócio? Exato, Fred. Então, a gente tem um apoio de pedagoga no clube, no Corinthians, a gente tem apoio de psicóloga, a gente tem apoio de assistente social, para justamente... E os treinadores estão muito envolvidos, comprometidos com isso também, para que o menino tenha o estudo regular completado, pelo menos o nível fundamental, sabe? Sim. Porque qualquer concurso, qualquer emprego no futuro, para ele ter uma melhor oportunidade, até para ingressar numa faculdade, quem sabe depois da carreira de atleta, ele precisa disso. Claro. Então, é decisivo, mas a gente vê muitas vezes a própria família não percebendo isso como importante. Então, é muito difícil, porque muitas vezes o menino sofre uma pressão dentro do clube para ter rendimento e internamente dentro de casa para poder manter esse rendimento. Então, o estresse, o nível de performance muitas vezes cai em função disso. A Mi Carvalho escreveu aqui, ó, atleta ou esses 6 meses define tudo, né? E se esquece os outros 5 anos. Como fazer quando isso acontece? Fred, um atleta que tem um exemplo, 5 anos de clube e não vende um semestre bom, a paciência com esse. Às vezes até se tem a paciência, né, Elos? Mas aí, dependendo do que vai fazer, ele vai ficar girando, porque o clube quer tentar ver se alguém assume a bronca do salário, tentar dividir as contas, e até que se tem uma certa paciência, né? Mas esses contratos longos, às vezes, a gente tem percebido, e de atleta profissional também, Loss, que ele está se escondendo no contrato, hein? O cara fica um bom tempo no contrato, quando tá perto para acabar, ele vai lá e dá uma acelerada aí para ver se renova. Infelizmente, não são todos, mas existe isso, né? Esse contrato, essa Lei Pelé, quando surgiu, parecia que seria a solução para tudo. E nesse momento está mostrando os seus vícios, né? Os seus problemas, né, Loss? Eu acho que tudo é um processo de evolução. Eu acho que quando se tinha a lei do passe, era como se aprisionasse um jogador no clube mesmo que ele não quisesse. Escravidão. Acho que também, uma escravidão entre aspas. Né? Ele não tinha hoje, direito de escolher, né? Não tinha direito de escolha. Hoje, a Lei Pelé, ela enfraquece o clube de um modo geral, né? Eu tenho uma visão, e já deixei isso muito claro dentro das discussões que eu tive na CBF e com dirigentes, que eu acho que eles deveriam lutar para que os clubes formadores de uma manutenção do contrato até pelo menos os 23 anos. Sim. Até os 23 anos o clube era garantidor. Se ele, beleza, eu estou oferecendo um salário de 10 mil e um outro clube está oferecendo um salário de 20, o jogador precisa mostrar uma oferta oficial em papel timbrado, assinada pelo presidente do clube. E aí é um direito meu. Ou eu banco aquela proposta, ou eu aceito que o cara vai embora. Porque daí é um jogo limpo, entendeu? Claro. É um jogo limpo. Mas eu acho que, assim, são coisas que a gente tem que discutir. Eu acho que tem que ser debatido isso para melhorar. Eu acho que o processo é esse, Fred. Com certeza. Ô, Loz, a gente está se caminhando para o final da nossa live, mas eu quero que... muito se fala, né? Lá na Europa, a gente adora comparar, né? De querer fazer como se faz lá fora, né? Mas lá na Europa, o Barcelona joga desde a base até o profissional de um jeito. O Real Madrid desde a base, profissional de um jeito. Bayern de Munique, desde a base, profissional de um jeito.
É possível aqui no Brasil se jogar a mesma forma, a base com o profissional, ser uma linha apenas só de conduta, Loz? Ou você acha que não é possível pelo tamanho do país, pela diversidade de atletas, de jeitos, de formas de jogar, ou é possível? Fred, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo de futebol não é possível, não. Com tanta troca de treinador, com o modelo de jogo que a equipe joga sendo adotado e escolhido pelo treinador, e a rotatividade tão grande, você não tem como preparar o jogador para aquilo que você não sabe o que vai acontecer. O que a gente tem feito no clube, a gente conduziu 3 grandes pilares, que é a cultura do futebol do Corinthians. Como é que o Corinthians se moldou esse clube que ele é hoje? Aquilo que faz com que a torcida tenha prazer de ir para o estádio, de torcer apaixonadamente como ela torce. Segundo, um resgate da excelência técnica e tecnicista do futebol brasileiro do passado. Sim. E o terceiro grande pilar, customizar essas 2 vertentes em cima da demanda do futebol moderno de hoje, que é um futebol muito mais rápido, muito mais agressivo, muito mais intenso, jogado num espaço muito mais curto. Esses 3 pilares, a gente consegue formar o jogador para qualquer clube no mundo. E a gente não precisa prender o nosso treinador ou o nosso departamento a uma estrutura exclusiva, de que a gente não sabe quem é que vai estar no departamento profissional. A gente poderia estar gastando energia e tempo para uma forma de jogar que efetivamente não seria utilizada no departamento profissional. E aí, de que se vale isso para o clube de formação? Então, a gente prefere trabalhar muito mais alicerçado em comportamentos. Por exemplo, nós queremos que os jogadores do Corinthians sejam agressivos, com bola e sem bola, o tempo inteiro. Isso independe do sistema tático. Isso independe da escolha do treinador que estiver no profissional, porque isso é uma prerrogativa do futebol moderno. Sim. Então, a gente alicerçou a nossa forma de enxergar o futebol em questões que são relativas a qualquer sistema tático, a qualquer modelo de jogo. E é assim que eu acho que deve ser feito no Brasil nesse momento. A gente vê no Barcelona funcionar, a gente pode ver no Bayern de Munique funcionar, no Real Madrid funcionar. Por quê? A gente pode ver no Liverpool funcionar. Não vamos esquecer que o Klopp passou 4 anos sem ganhar um título no Liverpool. Ganhando a Champions League ano passado e ganhando agora o Campeonato Inglês depois de 20 anos, 30 anos, eu não sei muito bem quanto foi o tempo. Longo tempo, com certeza. Então, tem tempo. O Klopp pode implantar uma filosofia de jogo e a base pode seguir, porque sabe que esse treinador vai permanecer 6, 7 anos. Como foi o Arsène Wenger, por exemplo, no Arsenal, que ficou 19 anos comandando o time. Como foi o Ferguson no United. Alex Ferguson. Sim, é isso aí. Ô, Loz, o Sidney Fraioli, lá da Rádio Craque Neto. Um abraço ao Sidney. Como que está o David, o garoto de 13 anos que veio lá do Flamengo para o Corinthians? Grande abraço, Sidney. O David, ele fez 2 jogos treinos, se não me falha a memória, 2 ou 3, eu não tenho certeza absoluta. Fez gols em todos os jogos, a gente tem uma expectativa bacana, mas é um menino de 13 anos. A gente precisa justamente não tornar ele um ídolo precoce, porque tem muito caminho para ele percorrer. Tem muito caminho para ele percorrer. A gente tem falado isso para ele, para os pais dele, o empresário dele fala. Então, a gente sabe que tem uma possibilidade de encontrar um talento e a gente precisa ajudar esse talento a caminhar pelos caminhos corretos. Que legal. O Eduardo Borne, mais uma vez, falando. Osmar, manda um abraço ao Edson Rocco. Aí o Eduardo... Vou mandar, grande Rocco. Rocco merece uma estátua no Corinthians. Legal. A Florniza aqui, ótima live. Cada vez mais Osmar passando grandes conhecimentos. Muito bom. Rosileide, obrigado. Osmar, eu quero agradecer mais uma vez a sua atenção, né? Você já participou lá no estúdio do meu programa. Eu fiquei muito feliz daquela oportunidade de a gente ter conversado. Ao Henrico aí colocando ao Liverpool, ficou 30 anos sem títulos. Obrigado, Henrico. Fico satisfeito mais uma vez, foi muito bom conversar com você. O Marcelo Vinícius aqui, ó, grande Osmar, abraço para o Sul, que está na live. Esse é da família, esse aí tá puxando a brasa pro meu assado. Pô, mas é bom. É que eu falo, se a família tá entrando, é que você tá com moral na família, porque se a família vê assim, aí tá ele lá no live, não vou nem olhar. Não, aí pelo menos você tá com moral lá. Osmar Loz, mais uma vez, muito obrigado. Ótimo final de semana, sucesso nessa função no Corinthians, na categoria de base, comandando aí a garotada, os profissionais da base. Sucesso e até a próxima. Muito obrigado, viu, Loz?
Valeu, Fred. Parabéns aí pela forma com que você conduz aí o teu programa, que você conduz a tua live. É sempre muito bom discutir, conversar contigo, cara, porque é uma forma que traz informações, mas é uma forma leve de passar esse momento. Então, parabéns pela tua conduta, pela forma de levar. Feliz aí de poder participar mais uma vez e poder compartilhar com as pessoas. Quem ficou com alguma questão para fazer, segue lá no Instagram, pode mandar no inbox lá que eu respondo por lá também. Grande abraço, Fred. Bom final de semana para todos. Valeu, Loss. Um abração, obrigado. Um abração para você. Agradecendo aos Osmar Loss, grande figura, grande personagem aí do futebol, sempre muito gentil com a gente. Muito obrigado a todos que participaram, mandaram mensagens. Henrique, vamos marcar mais vezes aí pra gente conversar com o Loss também, com outros personagens.